Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz do Divino Senhor e Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Amigos da internet que nos acompanham nesse trabalho do Centro Espírita Alvorecer, boa noite a todos. E para iniciarmos o nosso trabalho de hoje à noite, eu vou ler aqui do livro Pão Nosso, a página intitulada Inimigos. Amai, pois, os vossos inimigos. Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 35. A afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda parte. Naturalmente, que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão, em geral, não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes ternas. Quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial. Porque o Pai nos confira experiências laboriosas e rudes, na Terra ou em outros mundos, não lhes podemos atribuir qualquer negação de amor. No terreno, retenhamos em legítimas ponderações, onde a luta de constância, com as quais não seria lícito concordar, tratando-se do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói. Deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade ou de má-fé. Recomendou, realmente, auxiliarmos os mais cruéis. No entanto, não com a aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina por meio da paciência, do recurso construtivo ou do trabalho restaurador. O Mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração. Ampara-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro a teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Convido a todos os irmãos a unirmos os nossos corações, agradecendo a Jesus a permissão de aqui estarmos reunidos em nome dele, adentrando o lar de tantos irmãos que nos seguem, a tantos irmãos que buscam o consolo na palavra de Jesus. Aqui nos encontramos pedindo aos amigos espirituais que nos orientem, em tua nossa irmã Samara, que usando a palavra na noite de hoje trará a mensagem do perdão aos nossos corações. Fortalece-nos, Senhor, a fé e a coragem e a esperança nesse momento de tantas dificuldades que todos nós, nesse planeta, estamos enfrentando. Mas na certeza do amparo de Jesus, que nunca nos falta. Mas agradecemos tudo que temos recebido até aqui. Muito obrigado, Jesus, pelas bênçãos derramadas, pelo bálsamo salutar que ameniza as nossas dores, por essa água bendita e cristalina que emana do seu coração de luz. Que a tua paz adentre os nossos corações e que possamos cultivá-la, Senhor, em todos os momentos de nossa vida. Assim,
com esta prece humilde que depositamos aos seus pés, pedimos-lhes, Senhor, que nos abençoe, que nos permita iniciar em teu nome, em nome desses amigos espirituais que nos orientam e dirigem, que nos acompanham, e, sobretudo, Deus, nosso Pai, nos permita iniciar a nossa tarefa, o nosso trabalho da noite. Com o nosso muito obrigado, Senhor, muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos fortaleça e abençoe sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Inimigos. Então, Emmanuel vem, né, nos esclarecer, assim como Kardec o faz no Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus não quis dizer que o amor que a gente deva dispensar ao inimigo seja o mesmo amor que a gente dispensa a um filho, a um amigo muito querido, uma amiga, um irmão, um parente que a gente goste. Não. Como Emmanuel diz, a gente só analisa o amor dessa maneira, com essas relações afetivas, né? Com essas relações que a gente já acostumou na sociedade a dizer que é amor. Mas Emmanuel nos esclarece que o amor pode surgir no coração da criatura sem esses arroubos de tanto, assim, não carinho, mas de tanta atitudes, né? De muita, como eu vou dizer, de se aproximar-se de um inimigo da mesma maneira que a gente sente, o sentimento por aquela criatura, né? Os fluidos, né, que a gente gera nesse contato não são os mesmos que vão gerar com aquele companheiro que a gente ama, que a gente gosta de estar junto, que a gente sente. Não foi isso que Jesus quis dizer, mas que a gente tenha com ele a paciência, que a gente não degladie com ele. E Emmanuel termina a página dizendo que Jesus veio nos preservar da luta do ódio e da gente não entrar nessa condição de combater o mal com o mal. Mas o mal se combate com o amor, com o bem, com a paciência, com a humildade, principalmente. Principalmente. Então, Emmanuel vem nos esclarecer qual é a maneira desse amor. Amar esse inimigo é realmente querer-lhe o bem e fazer da nossa parte o melhor que pudermos para que ele se sinta bem, para que ele retorne, como Emmanuel diz, ao caminho de Deus, a senda evolutiva do bem, né? e voltando-se para o Criador. Então, que nós possamos realmente entender, e fica até mais fácil da gente entender esse amor, porque realmente fica difícil a gente se aproximar de alguém que é tão antagonista a nós e a gente sentir arroubos de carinhos, né? De se desdobrar em carinhos que não se justificam até pelas próprias leis das afinidades. Então, a gente vai entendendo, né, na palavra de Jesus, com a doutrina espírita, nos esclarecendo de que maneira é esse amor. E aí a gente compreende que a gente pode fazer. Que a gente pode fazê-lo. Né? Porque, como a nossa irmã Samara vai nos trazer hoje, é esse perdão por essa criatura que nos atormenta muitas das vezes. É difícil? Muitas das vezes é. Mas é o caminho preciso, porque é o objetivo. O perdão e o amor a esse inimigo tem um objetivo, tem uma meta, tem algo a ser alcançado, não é uma coisa vã, mas o objetivo de nos reunirmos com esses irmãos para Deus, auxiliando-os, né, a caminhar também para Deus, de acordo com as nossas forças, com certeza. Então, é essa a lição da noite de hoje, e eu peço aos amigos espirituais, que intuam a nossa irmã Samara, que nos vai trazer o tema amor, o perdão das ofensas.
bom? Eu volto no final, a 45, para a gente encerrar juntos, tá bom? Tá ótimo, Boa Inácio. palestra a todos nós. Obrigada. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Samara. Eu sou e já estava me transportando já para sábado na evangelização. E falar, eu sou evangelizadora do Centro Espírita Alvorecer. Roda a vinheta. Não, eu sou a Samara, sou do Centro Espírita Alvorecer e estou muito agradecida dessa oportunidade, né, de estar aqui para conversar com vocês. É uma maneira que a gente tem de, durante o isolamento social, a gente estar junto, né? A gente unir os nossos pensamentos e não se sentir tão isolado nesse isolamento. E a gente agradece muito a tecnologia, né, de hoje em dia, que faz a gente poder ter esses momentos tão agradáveis de estar junto, né? Porque a gente estuda para vir aqui conversar, e a gente acaba descobrindo várias coisas que a gente ainda não tinha visto e descobrindo algumas coisas que a gente já tinha visto e que já tinha esquecido, porque a nossa memória não é perfeita. Então, é sempre bom quando a gente se obriga a rever, né, os conhecimentos que a doutrina espírita traz para a gente. Então, eu agradeço demais essa oportunidade de estar aqui com vocês e agradeço demais essa oportunidade que a gente tem, né, de estar junto, né, dos nossos, juntando os fluidos, juntando os pensamentos nessa noite. Como o Inácio falou, eu vou conversar um pouquinho sobre perdão das ofensas. O que para mim é um tema muito fácil, sei perdoar, que é uma beleza, perdoo, sai perdoando todo mundo, perdoa que é uma beleza. Gente, palavrinha pequenininha, mas né, pedrinha no nosso sapato. Bem, aí para começar devagar, como é um tema assim, bem esquisitozinho, começar bem devagar, que é para eu mesma não me assustar. Então, começar vendo o que a gente entende por perdão, né? Porque às vezes a gente não entender direito o que é o perdão faz a gente achar ele mais difícil do que ele é. Muita gente acha que o perdão é você não enxergar o erro do outro. Isso é miopia. Isso não é perdão, né? Você vai enxergar o erro no outro. Deus fez, né? Deus criou o ser humano com esse discernimento do bem e do mal, até para a gente poder escolher o lado que a gente vai, não é verdade? Então, se a gente vê alguém fazendo alguma coisa errada, a gente vai saber que ele fez alguma coisa errada, certo? Esses erros, geralmente, como a gente coloca para a juventude, normalmente é uma ali quando a gente não segue a lei divina, né? A gente não segue as leis morais, comete um erro, o outro vê. Agora, como a gente vê, né, esse erro, é que é o X da questão para o perdão. Como que a gente enxerga esse erro? A gente tem que refletir sobre o erro. A nossa sociedade é uma sociedade que abomina o erro, né? Apesar de errarmos muito, muitos de nós erramos e como sociedade nós erramos muito, nós abominamos o erro. Nós não conseguimos enxergar o erro como parte de um aprendizado. O erro, na verdade, é nossas imperfeições atuando na nossa vida. O ser perfeito não erra. Nós não somos perfeitos. Nós erramos. E esse erro faz parte de um aprendizado. É assim até na escola, né? Antigamente, o erro era punido. Hoje em dia, as escolas entendem que o erro é um passo no aprendizado do estudante. Então, nós temos que conseguir também ver o erro como esse
esse caminho do aprendizado do espírito. Então, a gente tem que refletir sobre esse erro, a gente tem que pensar sobre ele, porque cada vez que a gente quer fingir que esqueceu, a gente não quer pensar, a gente está perdendo a oportunidade de solucionar. Então, a reflexão é muito importante. É interessante a gente ver que na nossa sociedade, as mídias, né, a televisão principalmente, elas dividem o mundo, né, entre bons e maus. Não é verdade? Né? As novelas têm os personagens divididos entre os mocinhos, né, e os bandidos. Os filmes, eles têm também essa dicotomia, né, essa divisão entre os mocinhos e os bandidos. Só que no nosso mundo não é assim. Nós fomos informados que é assim, mas esqueceram de dizer para a gente que isso é ficção. O mundo não é dividido em bons e maus. O mundo é formado de pessoas imperfeitas. Só isso. Que às vezes exprimem a bondade e às vezes exprimem a ignorância do bem. Né? Então, nosso mundo é assim. A gente não pode rotular uma pessoa é ruim. No máximo, a gente pode pensar, a pessoa ainda ignora o bem. Mas como é difícil isso, né? Como é difícil isso em uma sociedade que impulsiona a gente a cobrar os erros de uma maneira vingativa. Se você perceber, né, nas novelas, nos filmes, nos livros de romance, né, comuns, né, não religiosos, a gente vai enxergar que no final o bandido ou enlouquece ou morre, não é? E a sociedade aplaude porque aquilo aconteceu. E isso vai se enfronhando, entranhando na mentalidade que a gente tem. Então, nós precisamos parar e refletir. Refletir sobre a nossa sociedade formada de pessoas imperfeitas. Em muitos graus de evolução diferentes. Né? Essa reflexão é muito importante. E como que eu vou ver o erro do outro? Ah, mas se eu perdoar, ele vai achar que eu esqueci. Quando a gente tem filho, né, seja pai, seja mãe, a gente tem um sobrinho muito amado ou uma criança muito amada que conviva, como que a gente vê o erro deles? Hein? Como que a gente vê o erro deles? A gente não vê? Não, a gente vê. Qual o sentimento que eu tenho quando eu vejo um filho, um sobrinho, uma criança que eu amo errando? Deu para entender? Eu quero corrigir. É claro que eu vou corrigir. Só que eu vou corrigir pensando no aprendizado dessa criança, dando oportunidades de aprendizado para esse filho. A gente simplesmente não fala que aquele erro é imperdoável e que não quer mais a pessoa na nossa vida. A gente não faz isso com o filho. A gente não faz isso com alguém que a gente ama. Certo? Então, é esse sentimento aí que a gente tem quando um filho erra, que a gente tem que expandir, né, para todos os outros, olhando a criatura como um ser em crescimento, um ser que ainda ignora algumas facetas do bem, mas que, como a gente sabe, um dia vai ser perfeito, e quando for perfeito não vai mais cometer esses enganos. É também extremamente necessário a gente pensar um pouquinho em ofensas, né? Se eu
tiver muitas pessoas para eu perdoar, tipo assim, paro para pensar e faço uma lista maior do que lista de convidados de casamento, de pessoas que me ofenderam, que eu tenho que perdoar. Eu tenho que refletir nos meus sentimentos. Será que eu não estou melindrosa demais? Será que qualquer coisinha está me magoando? Eu estou hipersensível, estou me hipervalorizando, estou mimada. Eu mesmo me automimo. Um mimo assim, ninguém sabe. A gente tem que refletir também nisso. Porque a gente tem que perceber que isso faz com que a gente se sinta, muitas vezes, perseguida e a gente não está. Né? São coisas que não deveriam magoar a gente que estão magoando. Nós temos que ter esse discernimento, né? Muitas vezes não é nem falta de indulgência. Às vezes a pessoa realmente não fez, mas você é tão, né, nós estamos tão hipersensíveis que aquilo magoa a gente. E aí a listinha de pessoas que eu tenho que tentar perdoar cresce. Isso é muito importante a gente pensar. E para a gente conseguir chegar a essa conclusão, a gente tem que fazer um processo muito estranho a nós, que é o processo de se olhar, né, sem medo e sem preconceito, de se olhar e ver os seus defeitos, né? Eu me olhar e ver os meus defeitos. E não ter medo de ver esses defeitos. Porque se eu tiver medo de ver os meus defeitos, eu não vou conseguir superá-los, né? Então é se olhar, se estudar, pensar mesmo, né? Opa, isso me magoou, vamos lá, vamos ver o porquê que eu senti, o que eu senti, né? Não transformar o outro no inimigo, certo? É um processo, não é uma coisa fácil que a gente faça sem esforço no estágio evolutivo que a gente está. Vai despender um esforço de cada um de nós, sim, o se conhecer, para poder se magoar menos, certo? E assim ter menos trabalho, para você poder lidar com os seus semelhantes. Semelhante no que diz respeito a estágio evolutivo. Estamos todos muito perto evolutivamente um do outro, né? Tirando os grandes missionários, né? Como diz, são os grandes missionários, não são os pequenos missionários, são os grandes missionários. Eles vão se destacar na sociedade. Nós não temos condições de se destaque. Então, nós estamos ali, né? Então, temos que nos estudar, porque a gente se conhecendo, a gente tem uma base para olhar para o outro e conhecer melhor o outro também, olhar melhor para o outro. E tem gente que fala assim, se eu perdoar, a pessoa vai ser como uma carta branca que eu vou estar dando para a pessoa fazer de novo comigo. Olha que pensamento. Gente, às vezes você não perdoa, né? Que é muito comum na nossa sociedade, não perdoa e a pessoa faz de novo. Porque o fazer ou não fazer a coisa não depende de você, depende da pessoa que vai fazer. Não é verdade? A gente acha que a gente se comportando de um jeito ou se comportando do outro, a gente vai influenciar, vai dar o exemplo, né? O exemplo arrasta. A palavra convence, o exemplo arrasta. Acho que é mais ou menos alguma coisa assim que Paulo fala. Mas, se a pessoa quiser que esse exemplo a modifique, porque senão não vai surtir efeito nenhum. O perdão não é essa carta branca para que a pessoa faça de novo. O perdão é uma libertação, é libertar-se de um sentimento que nos algema ao sofrimento.
né? A mágoa, ela nos algema a um sentimento que faz a gente sofrer muito, né? Nós somos energia também. Nós somos fluidos, né? Nós temos fluidos. Aqui em volta da gente, o que se expande, né, do perispírito, nós conseguimos, às vezes, tocar uma pessoa com os nossos fluidos. A gente sabe que existem pessoas que, quando a gente chega perto, a gente se sente bem aconchegado, né? Tem as pessoas que te abraçam, que você não quer sair daquele abraço. Você agarra a pessoa e fica lá. Não vou largar, não. Porque é bom estar com essa pessoa. Se a gente quer ser uma pessoa assim, a gente tem que se livrar das mágoas. Porque as mágoas, elas pesam na gente. Toda vez que a gente lembra de algum ato que aconteceu com a gente, que nos magoou, a gente volta lá naquele sentimento que a gente teve. E isso vai encharcando, né, os nossos fluidos. E vai deixando o nosso fluido menos leve, menos bom. Não é verdade? Então, é muito interessante a gente pensar nisso também, né? A gente tem que olhar para o outro como ele sendo o ofensor. Ele ofendeu, não tem jeito, ele ofendeu. Ele perdeu as estribeiras, ele perdeu a cabeça, ele ofendeu. Quando eu olhar para ele, eu tenho que pensar que eu também sou um ofensor. Naquele momento ali, eu sou ofendido. Mas quantas vezes eu também não ofendi uma pessoa? Então, nós não somos muito diferentes. Nós não somos superiores demais. E a gente não pode esquecer que nós vamos ser julgados com a mesma medida que julgarmos. Jesus falou. Jesus veio ensinar isso para a gente. Então, se nós formos rigorosos com o outro, nós vamos ser rigorosos conosco também. Né? A gente vai acabar sendo julgado por nós mesmos, com o mesmo peso. E a gente sabe que Deus não faz esse julgamento. Mas a nossa consciência, sim. E se a nossa consciência não aceita o erro como parte de um aprendizado, não vai aceitar também quando o erro for nosso. Mas o perdão, ele é muito fácil para os espíritos maduros, né? Os espíritos que já são maduros, porque assim como a empatia, o perdão é uma característica de espíritos já amadurecidos. E nós não somos espíritos já amadurecidos. Então, quer dizer que a gente não tem que perdoar? Não. Quer dizer que para a gente perdoar, nós temos que nos esforçar. Nós temos que ter perseverança. Nós temos que nos disciplinar ao perdão. Isso quer dizer que nós vamos precisar ser teimosos. A gente não é teimoso para coisa ruim, vamos ser teimosos para coisa boa também. Eu vou aprender a perdoar. E uma ajuda que a gente sempre tem que considerar é a ajuda da prece. A prece vai ajudar a gente a conseguir perdoar. Porque se cada vez que você lembrar da ofensa e do ofensor, você se recolher em prece, quando você for vendo esse sentimento ruim, vai dando lugar a sentimentos melhores. Lembrei da ofensa, lembrei do ofensor. Em vez de ficar remoendo a passagem da mágoa, eu vou e entro em prece. Eu elevo o meu padrão vibratório, eu elevo o meu pensamento, eu elevo o meu padrão vibratório, e assim eu consigo me livrar daquele sentimento de mágoa. E quando eu ver, eu já consegui perdoar. Porque quando a gente eleva o pensamento em prece,
os espíritos de bem, os nossos mentores, eles nos estendem as mãos. Eles nos ajudam. Eles nos ajudam fluidicamente a amadurecer aquele sentimento. Então, nós que estamos nesse patamar evolutivo, vamos ter que nos esforçar para perdoar. E depois que a gente aprender a perdoar, aí isso vai se transformar em uma coisa fácil para a gente também, o que ainda não é. Tá? A disciplina, 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 como diz Emmanuel, tudo quanto é bem, né? Eu vou colocar assim, tudo quanto é bem que a gente tem que aprender a fazer, a gente primeiro vai na disciplina, né? Eu quero fazer coisa boa, mas eu não tenho, começo a fazer e a gente tem que fazer daquilo uma rotina. Tem que fazer daquilo uma rotina. E com muita disciplina de manter essa rotina. É interessante, porque mais de um palestrante espírita, e que eu assisto, já falou uma vez que tem coisas que ele anota para na hora da prece ele lembrar de fazer aquilo na prece. Tem que rezar para fulano, 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 fulano. Aí bota lá que vai rezar. Aí depois ele grava. Aí depois ele esquece. Sinal que aquele sentimento já se transformou. Então é disciplina. É disciplina, sim. Nós estamos em aprendizado. Nós não podemos esquecer que estamos em aprendizado. Olha, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte que eu achei muito interessante. Porque a gente vai... Nós já lemos, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas parece que a gente volta lá e tem parte que a gente, quando está lendo só com o olho, que a cabeça foi embora. Não sei se é só comigo que acontece isso. Eu leio o Evangelho todo, quando volto, estava escrito isso no Evangelho? Gente, como assim? Pois é. E a gente se julga muito entendido do Evangelho. Quando eu vi a pergunta, eu já respondi e respondi errado. Porque a questão era se eu devo divulgar os erros alheios. O que vocês iam pensar? Eu pensei logo, claro que não. Se eu estou falando que a gente precisa aprender a perdoar, aprender a olhar o outro, aprender isso, aprender aquilo, é claro que eu não vou divulgar os erros alheios. Aí levei um susto quando a resposta era depende. Depende da intenção. Olha só como é complexo. Depende da intenção. E depende de quantos foram prejudicados pelo ato equivocado, pelo erro. Quantos que vão ser prejudicados por aquele erro cometido que eu sei? Então, é o seguinte, alguém cometeu um erro. Eu sei que essa pessoa cometeu um erro, mas eu não sou o único prejudicado. Diversas pessoas vão ser prejudicadas com aquele erro. Aí, a caridade, agindo com a intenção da caridade, eu posso contar para aquelas pessoas, porque ele escreve no Evangelho que é melhor mesmo até para aquele que cometeu o erro. Mas você tem que fazer isso com base no amor e não no ressentimento. Você não pode fazer isso para que a pessoa seja humilhada, para que a pessoa seja linchada socialmente. Você tem que fazer aquilo para desfazer, né, um embaraço maior no futuro. E fazer, gente, de uma maneira que você consiga fazer com que a pessoa que errou consiga se reabilitar. O nosso pensamento tem sempre que ser a oportunidade de quem erra se reabilitar. Se essa for a intenção,
né? E se essa for a situação, foi a única hora que eu estudando, eu vi os espíritos falando que você poderia fazer essa divulgação. Mas a gente tem que ter muito discernimento, né? A gente tem que ter muito discernimento e muito equilíbrio para a gente não transformar essa hora numa coisa de eu sou o soberano Senhor da verdade, da justiça e do amor, né? A gente fala do amor, mas não é. Por dentro tá vendo? Olha lá, ó, peguei você. Se for assim, vai ser muito ruim até para você mesmo. Lembra que a gente falou? Com a medida que a gente julgar, nós vamos ser julgados. Porque a gente vai ser julgado pela nossa consciência mesmo. Né? A mesma consciência, né? Minha consciência julgou o outro, a minha consciência vai me julgar quando eu conseguir olhar os meus erros. E aí tem uma coisa muito interessante também, que é o limite do perdão. O limite do perdão. A pessoa sempre erra, erros variados, mas toda hora, me irrita, me estressa. Ai, eu tento ajudar, eu não consigo. Não tem limite o perdão. Não existe limite. Tá? Você vai se empenhar e se esforçar para perdoar sempre. Nós temos que ter esse esforço para perdoar sempre, quantas vezes forem necessárias. Porque é isso que nós queremos para nós, quando nós erramos. A gente quer que o outro nos perdoe. Então, eu tenho que aprender que esse perdão é um perdão ilimitado. Não é cartão de crédito, não, mas é ilimitado. Nem é plano da Vivo também, não. Mas é ilimitado. E é ilimitado de vivo para vivo e de vivo para morto. É melhor do que o plano da Vivo. A gente tem que se acostumar com isso. Porque esse pensamento de vai me fazer de bobo, na verdade, gente, é o nosso orgulho. É pura e simplesmente o nosso orgulho. Que se sente ferido porque foi magoado pela mesma pessoa não sei quantas vezes. Já perdoei uma vez. Ou então aquela pessoa que fala assim, eu perdoei, mas não quero na minha vida para não fazer de novo. Uai, como assim? Que perdão é esse? Você já pensou? Né? Nosso mestre Jesus perdoou a gente, mas não quer mais a gente. Com aquela voz de Jesus, né? Vos perdoo, mas não vos quero ter na minha vida nunca mais. Impossível, né? E se o nosso modelo é Jesus, nós temos que seguir. Mas eu não consigo, mas é o que a gente sempre fala. Não consegue, mas já sabe que é a meta. Já é alguma coisa. Né? Sabe que tem que chegar lá. Já é alguma coisa. Perdoar é um ato externo ou é um ato interno? Eu entendi, né, quando eu estava lendo, que é um ato interno com consequências externas. Porque é um sentimento que você transforma dentro de si. Né? O sentimento de mágoa que você transforma dentro de si e que isso se externaliza na forma que você acolhe o outro. Certo? Perdoar enquanto estamos a caminho. Isso é interessante, né? Perdoa o seu irmão enquanto vocês estão a caminho. A caminho de quê? Por que eu tenho que perdoar enquanto estou a caminho?
Porque o perdão, gente, é uma prevenção, é um antídoto para as perseguições obsessivas. A obsessão, né, é o acompanhamento por um espírito que nos cobra alguma coisa que a gente fez, ou que ele acha que a gente fez, provavelmente a gente fez, porque a gente não é fluxicheire. E às vezes, o que está faltando para desfazer essa ligação é o perdão. Porque se não tiver, né, a mágoa, não tem esse laço. É importante a gente saber. Porque a mágoa e a culpa fazem com que esse laço seja um laço forte. Né? Se a mágoa e se a culpa se desfizerem, e aí a gente entra no último ponto da nossa conversa, que é o auto-perdão. Se perdoar. É muito interessante porque o Espiritismo fala que a gente tem que ser severo com a gente e indulgente com o outro. E a gente interpreta isso muito mal. A gente se acha a última bolacha do pacote, mas naquela intenção de que o pacote, a última bolacha do pacote está toda picadinha, arrebentadinha e ninguém quer. Às vezes a gente se julga assim. Cadê o nosso auto-perdão? O nosso conhecimento de ser um ser a caminho da perfeição, mas ainda imperfeito. Mas que merece também ter sempre as oportunidades, né, de aprendizado. Então, esse auto-perdão, gente, é algo muito complexo. O Rossandro, ele fala, numa das palestras dele, que se você não se auto-perdoar, é muito difícil de você perdoar o outro. Como eu falei, é a mesma consciência. É a mesma consciência que vai me julgar, que vai julgar o outro. É a minha consciência. Então, o auto-perdão é importantíssimo. E é importantíssimo como uma profilaxia dos casos obsessivos. Porque muitas vezes aquela culpa é a que te liga aos espíritos obsessores. E se você conseguir se livrar da culpa, você vai afrouxar esses laços. Você se auto-perdoando, não é dizer que você acha que você não vai ter que reajustar aquele erro. Você não vai ter que passar por experiências de aprendizado, às vezes duras. Não, só quer dizer que você não vai se paralisar porque errou. Errei. Errei. Não, errou. Vai chorar? Quer chorar? Beleza, né? Que não pode chorar, não. Vai chorar, chora, levanta e segue em frente no aprendizado. É assim que a gente tem que fazer. Perdoando-se e perdoando os outros. Eu tenho 2 minutinhos aqui. Daqui a pouquinho o Inácio está aqui. Mas eu queria ler do livro da obra Filho de Deus, né? O título é Perdoa-te, porque eu acho muito, muito importante a gente aprender a se olhar, a reconhecer os erros e a se perdoar e a levantar e caminhar, sabe? É importante a gente aprender isso, e Joana de Ângeles fala isso nessa página que chama Perdoa-te. Não vou ler toda não, porque não vai dar tempo, tá? Eu queria ler ela toda, mas não vai dar tempo. Ela fala assim: sem que te acomodes à própria fraqueza, usa também de indulgência para contigo. Não é que você vai se acomodar naquilo que você é. Você vai usar
de indulgência com você. Vai compreender que é imperfeito, mas que é perfectível e que precisa aprender. E aceitar o erro como parte desse aprendizado antes da perfeição. O erro é parte dessa caminhada, né? Não fiques remoendo o acontecimento no qual malograste, nem vitalizes o erro através de sua incessante recordação. Fica remoendo, que às vezes a gente entra num ciclo de pensamento, né, que deixa a gente mal, que deixa a gente triste, depressivo. A gente tem que quebrar esse ciclo. Como que a gente quebra esse ciclo? Eu recomendo a prece. Pensamento recorrente, eu recomendo a prece, tá? Porque é um remédio que a gente tem em todos os momentos, em todos os lugares, a prece pode nos socorrer. E ela tem mais um pedaço que ela fala assim: és discípulo da vida em constante crescimento. É maravilhosa essa página, gente, é maravilhosa. Pena que já deu 8h45, eu vou terminando falando aqui o último pedacinho dessa página, que é: o homem que ama a si mesmo se ama, tolerando-se e estimulando-se a novos e constantes cometimentos, cada vez mais amplos e audaciosos no bem. Porque se a gente consegue perdoar, a gente cresce com aquele aprendizado. Aonde você caiu, você não vai cair mais, certo? Então você vai poder ser mais audacioso no bem. Jesus já disse, gente, no evangelho dele, há muito tempo, que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Né? Ele veio exemplificar como que a gente tem que proceder. Então, vamos proceder dessa forma, com os outros e com a gente mesmo. Que Jesus nos abençoe, e eu passo a palavra para o Inácio. Eu vou retornar com a palavra para a Samara, pedindo a ela que faça a prece de encerramento, para a gente encerrar o nosso trabalho de hoje, tá bom? Deus nosso Pai, agradecemos, Senhor, esses momentos que aqui passamos reunidos em Tua presença, para aprendermos um pouco mais, Senhor, nessa nossa caminhada. Rogamos de Ti misericórdia sobre todos nós aqui na Terra, encarnados e desencarnados, nesse momento de transição, Senhor. Nos dê bom ânimo, nos dê coragem, nos fortaleça, a cada dia mais no bem que podemos fazer. Que todos nós, nesse momento, possamos oferecer de nós as nossas melhores vibrações, para o socorro àqueles que mais sofrem. Que o amor de Deus possa envolver o nosso planeta, possa chegar até cada uma das lideranças mundiais, despertando-as, Senhor, para a necessidade de fazer o bem a todos. Um pedido especial hoje para as famílias que estão tendo seus entes amados desencarnando por essa pandemia. Que Deus possa acalmar, pacificar cada um deles, dando a eles a certeza da infinitude da vida e da possibilidade de um reencontro de amor, de um reencontro de carinho para a caminhada evolutiva. Agradecendo mais uma vez pela noite, pedimos a permissão de Deus, a permissão de Jesus, a permissão da espiritualidade superior que nos assiste para encerrarmos o nosso estudo dessa noite com o nosso muito obrigado. Graças a Deus. Graças a Deus. Foi muito bom estarmos juntos, prazer enorme, né? Que Jesus nos abençoe, muita paz a todos.